está aqui com a gente também. Que bom, que bom. Bom, gente, hoje a nossa live é maravilhosa, porque assim, eu sempre trago essa professora, essa querida, essa amada Isabel, que tem tanto para compartilhar com a gente, não só de experiência de vida, né? Ela viveu muitos anos com a mãe acamada, mas também para o conhecimento, sim. E eu, claro, que vou começar, vou ter que apresentar, porque eu sei que muita gente conhece, mas como a live fica gravada, e lembrando a vocês, ele fica no Rios e depois vai para outra plataforma na segunda-feira. E aí, se você puder ir compartilhando depois no Rios também. A Isabel querida, só para lembrar, ela é membro da Igreja Nova Jerusalém, onde eu também sou, né? De Sampaio, onde nossos pastores queridos, pastor Samuel e pastora Denise, e os beneméritos, pastor Manuel e pastora Vera. Então, a gente, assim, é muito abençoado por aquela igreja. E ali realmente é um reduto de conhecimento da palavra, né? E é maravilhoso. Além disso, ela é casada com o nosso querido, amado diácono Carlos, né? Um homem assim de sabedoria, um homem de profundo conhecimento da palavra também, e principalmente de humildade, porque ele se coloca tão quietinho, mas quando ele abre a boca é uma expansão de conhecimento. Aí agora eu estou concorrendo, né, com o Henrico, né, que é o neto, porque assim, ela não tem mais tempo para mim, porque ela vai estar lá sempre com ele, e graças a Deus, isso é muito gostoso, né? Fiz a live com a Evelyn também, que foi maravilhosa, né, que foi uma live ótima. Bom, uma mulher cristã exemplar, uma professora amada com muita competência, uma mulher que tem a palavra do Senhor como linha, né, mestre, não se afasta, né, não se aparta da palavra nenhum minuto, e além disso, é querida por todos, tenho certeza. Então, dê seu bom dia, minha amada. Bom dia, queridos. Bom dia, minha querida. Bom dia, Richard. A todos presentes. É um prazer estar aqui com vocês. E, mais uma vez, né, vamos seguir em frente. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante. E tudo que nós formos falar aqui é algo que a gente tem vivenciado dia a dia. E isso é que é importante. Eu sou muito grata por mais uma oportunidade que Deus está me concedendo nessa terra. Oh, glória! Gente, só para concluir um pouquinho mais a apresentação, a Isabel, ela é bacharel em Direito, além disso ela é professora de formação técnica, então ela já tem aí, né, o lecionar na raiz, né, desde novinha. Ela atua como professora das áreas de capelania, Direito Eclesiástico, Geografia Bíblica e Hermenêutica. Leciona no Seminário Vida e Luz, onde eu tive o prazer, né? O grande amado de Deus me colocou ali para poder aprender sobre ele mesmo. E, além disso, ela também atua na formação de pastores da Igreja da Graça. Por sinal, gente, achar uma agenda foi complicado, porque ela passeou pelo Brasil aí e vai passear muito mais, dando, né, levando, né, essa reflexão do Senhor sobre essas áreas. E agora, quero convidar todos vocês, aonde puder, do jeito que vocês puderem. Eu não sei se está com algum outro som aberto, porque eu estou escutando... Eu também estou. Será que está aberto alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Vê se, de repente, no notebook não está alguma coisa, porque eu estou escutando né? Ou, de repente, o refletir do meu som. Mas vamos ir na nossa reverência, onde nós pudermos, se não pudermos abrir a palavra, que a gente possa estar realmente linkado com Deus. Nessa hora, abrir a palavra em Levítico, que é o que vai nortear nossa conversa hoje. Levítico 19, né, capítulo 19. E aí a gente separou a palavra no versículo 32. Eu sei que muita gente fala assim, Levítico, eu sou uma, né? Nossa, é pancadaria, Levítico vem para, né, despertar ali, mas é maravilhoso quando a gente vê a presença do Senhor nos abrindo, né, os olhos para aquilo que a gente precisa. Então, Levítico 19, capítulo 19, versículo 32, na minha versão NAA, diz assim: fiquem em pé na presença dos idosos, honre a presença do ancião e temo o seu Deus. Eu sou o Senhor. Amém.
Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, compartilhando da sua palavra. Pai, muito obrigado porque é o Senhor que nos permite, Senhor, cada vez mais recebermos de Ti. Isso é um grande privilégio, Pai. Podermos estarmos aqui e assim o Senhor ir ministrando aos nossos corações. Clamo ao Senhor pela vida da Isabel, clamo ao Senhor pela família dela, clamo ao Senhor por todos aqueles que estão aqui, que estarão aqui assistindo, Senhor. Que o Senhor coloque sua mão protetora, que nenhum mal se levante, que, Senhor, nenhuma perturbação venha tirar o nosso foco na Tua palavra, que aquilo que venha sair da Isabel não seja dela, mas seja do Teu Espírito Santo, e nós possamos receber de Ti o que nós necessitamos. Pai, nos preencha nesta manhã com a sua presença. Tome a frente, porque o Senhor é o primeiro a estar neste lugar. É a Ti que nós declaramos a nossa honra, a nossa glória, Pai, porque é do Senhor que merece. Pai, em nome de Jesus, toma a nossa frente, toma essa live, cobre-nos, Senhor, com o seu manto protetor, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu falei, gente. A minha voz está boa aí, Elaine? Dá para ouvir bem? Continua saindo um som, né, meio mastigado, mas vamos conduzir. Que está fraquinho. O notebook está aberto? Não, né? Não no Word. Eu estou falando assim, com algum som. Então, não. Tá, não. Então vamos conduzir. Vocês que estão aí estão ouvindo bem, gente, fala pra gente qualquer coisa. Levítico, como eu falei, assim, é um livro meio difícil, né? Porque, na verdade, quando a gente olha, principalmente Levítico 19, vamos dizer assim, ele trata de diversas leis e advertências, né, dadas por Moisés. E assim, isso tudo, né, para que a gente não tivesse dúvida e nem justificativa no momento de uma ação. Então, assim, nem dúvida para tomar uma ação e nem uma justificativa por não fazer algo ou deixar de fazer algo. Moisés referencia as leis dadas para não esquecermos coisas simples. Lani, era necessário falar coisas simples, mas eram muito importantes para Deus. E eu falei para Isabel um pouco antes, né, que esse versículo me remete muito à importância dele, porque na minha tradução, ele diz assim: fique em pé na presença dos idosos, honre a presença deles, né, dos idosos, dos anciãos, e tema seu Deus. E aí ele repete: eu sou o Senhor. Eu falei para ela, falei assim, me chamou muita atenção porque ele coloca exatamente esse honrar, esse respeitar o idoso nessa mesmo patamar do temor ao Senhor. Então, não é algo qualquer, é algo que, olha, mesmo que vocês olhem e não vejam nada, é para honrá-lo, né? Como teme a mim, como também temos que temer ao Senhor. E aí, Isabel, para eu não continuar, né, eu gostaria que você falasse um pouquinho de como esse versículo linka para você com esse tema da capelania ao idoso. Interessante que quando você acabou de ler agora, fala dos cantos, fala que se levantará e honrará a presença do ancião e temerás do teu Deus, eu sou o Senhor. E quando a gente vê isso, a gente vê o cuidado que Deus tem com a pessoa idosa. E ele fala em relação ao cabelo branco, o respeito, o cuidado de você zelar por essa pessoa. E ele declara, através desse texto, próprio Moisés declarando e Deus se revelando a ele, que os maiores detentores de conhecimento é a pessoa idosa. Porque se você coloca uma criança no idoso, a criança ela tem por costume, às vezes você não percebe, mas ela ouve o que um idoso está falando. Ela fica atenta, ela presta atenção. Então, ele é o detentor de conhecimento para cuidar de pessoas e ser respeitado por pessoas. Isso que é importante. E aí eu vejo, e mais adiante, o Salmo 147, 2:4 fala assim: o Senhor edifica a Jerusalém
congrego disperso de Israel, sara os quebrantados de coração e lhe ata as suas feridas. Conta o número das estrelas e chama todas pelo seu nome. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente se reporta à dimensão do cuidado de Deus por nós, a essa classe. O cuidado que Deus tem por essa classe, o amor que Deus tem, ele se reporta a esse cuidado, a esse respeito, a compreender toda a humanidade que merece o respeito desse ancião. E o cuidado por ele, cuidar. E quando a gente fala, quando você ama, não é só você amando, é Deus amando através de você. De você. Através de você. Então, isso que é importante. É Deus amando por você. Então, o importante é esse cuidado que a gente tem que ter com essa pessoa. Então, a capelania ao idoso é o cuidado, é o respeito, é saber ouvir, é estar atento ao que ele fala. E muitas vezes a gente vê pessoas que não compreendem isso. Às vezes acha que o idoso é chato. Não, tudo bem, pode ser chato, fala demais, faz isso, tudo. Não estou contra isso. O importante é você saber ouvir. Sempre tem uma experiência marcante para você. Olha, Isabel, você está falando uma coisa muito forte, porque assim, realmente a gente precisa ser preparados para a gente poder viver esse momento, né? Você sabe, eu tenho um pai de 89, minha mãe de 85, e eu sempre foi tudo muito bom, tudo muito tranquilo. Só que no momento em que eles ficam acamados, né, ficam doentes por algum motivo, né, ou seja, qual for, ou só apenas a velhice vai se estabelecendo, a gente vê muito mais gritante aquela questão do esquecimento, do repetição, né, a demência da natureza mesmo, né? Do final da vida. E como é importante a gente ter a ciência do ouvir. Porque, assim, muitas vezes a gente está muito acelerado. Né? É por isso, gente, que é muito importante a gente ouvir sempre, né? Conhecer, falar. Porque hoje a gente está indo para uma tendência de um número de idosos muito grande, principalmente no nosso país. E nós não temos preparação, né? Eu vejo isso hoje. Eu achava que eu estava preparada, era pai e mãe. E hoje eu vejo assim, meu Deus, como eu tenho que reciclar meu dia a dia, como eu tenho que me estabelecer de paciência, como eu tenho que me estabelecer de espaço para que aconteça, para que eles façam. E é difícil, não é fácil. Não é fácil. É muito difícil. É muito difícil, não é fácil. Mas eu vou te dizer uma coisa. Tudo acontece dentro da sua própria casa. Deus nos leva a esse patamar de conhecimento. Então, o adoecimento, a enfermidade, ela vai chegar. E vai chegar. Pode chegar no período dos 60 ou anteriormente aos 60. Mas ela chega. E chega para todos. E o privilégio que quando Deus fala aqui em relação, Moisés está falando em relação ao Levítico, o privilégio de você ser velho, que para muitos a palavra velho é decrepitude, né? É desuna, que é... Não. A gente não fala criança, a gente não fala adulto. Por que não pode falar velho? Por que se ofende com a palavra velho? Mas você compreender que esse velho vai chegar um dia que ele vai ficar enfermo e vai ficar acamado. E aí você está passando essa experiência. E a capelania, ela é isso. É o cuidado de você ouvir e você está visualizando algo muito sério, o cuidado com seus pais. Ainda eles, mesmo na velhice, têm o conhecimento. Com certeza. Ai, ó, é um tema que me toca. Deixa eu passar aqui. O pastor Jefferson falou, verdade, nossa sociedade se tornou muito individualista.
Acredito que essa é a nossa maior dificuldade. Eu também acho. Eu acho que a gente hoje está pensando muito, né, em nós mesmos, e às vezes a gente acha assim, isso está longe da gente. Não, não está longe. Né? A gente pode achar que está longe dos 60, mas os nossos pais não estão. Né? As pessoas que estão ao nosso redor. Está aqui com a gente também a pastora Janaína Guimarães, minha querida. Fizemos uma live maravilhosa. Também tem uma atuação maravilhosa com os idosos, sabe? Ela tem um coração enorme, é uma enfermeira também abençoada, está aqui com a gente. Obrigada por estar aqui conosco. E assim, a gente vai olhando, ela colocou, na velhice eles darão fruto, diz o Senhor. Né? Com certeza. E assim, eu tenho aprendido, até, você me chama a atenção, sabe, Isabel? Porque assim, até na dificuldade, até no não falar, eles estão nos ensinando. Porque eles estão nos ensinando a viver melhor, como o próprio pastor aqui colocou, na sociedade. O meu olhar hoje para os idosos na rua é diferente. Por quê? Porque eu estou vendo a dificuldade que eu estou tendo dentro da minha casa, com coisas simples, com entendimentos, né, pequenos, ou com a falta deles. E aí, quando eu chego na rua, entender que o que o idoso está fazendo, falando, ou a própria situação, me leva a ter um olhar muito mais doce para aquilo ali. Eu lembro que eu criticava e falava assim, ai, gente, tem que ter muita paciência para ir para Mundial, porque tinha muito idoso no Mundial. Hoje, eu entendo assim, gente, é claro, é uma necessidade, é uma saída, a própria, às vezes, né, colocação dele dentro do próprio espaço em compartilhar, são complicados. Então, a gente passa a ter um olhar muito, muito, muito mais apurado e realmente muito mais respeitoso. Então, é um aprendizado constante, né? A pastora Janaína colocou, então tem experiência, tem muita, e a gente vai aprendendo com ela. E eu queria te falar... Interessante, o pastor Jefferson agora falou com você aqui, ele é lá de São Paulo. Eu estive em São Paulo há poucos dias atrás, dando aula para esses pastores. E foi muito magnífico, foi muito lindo, foi muito importante. E ele trabalha, gente, ele faz um trabalho surreal. É um trabalho em escola. Gente, é lindo. Ele falou, professora, a senhora falou para mim aproveitar a oportunidade, eu aproveitei. E ele está fazendo um trabalho magnífico, levando violão, cantando, mudando a história, para você ver a importância que a igreja precisa e ela tem em relação às nossas crianças. Eu vou tirar pela minha igreja. A minha igreja, ela cuida de crianças. E quando ela cuida de crianças, essas crianças é o idoso de amanhã. Então, elas estão sendo aprendizado em cuidar da pessoa idosa. Então, essas crianças é o idoso de amanhã. Então, a igreja, ela abre uma porta. Esse pastor está abrindo uma porta dentro da escola, cuidando de crianças, na capelania escolar. Então, essas crianças, quando olham para o idoso, ela já olha diferente, por causa do cuidado. As crianças lá da minha igreja, elas têm um olhar diferenciado, porque elas ouvem a palavra. E você falou uma coisa aí muito importante que você falou. O Brasil está envelhecendo de forma rápida. Daqui a 20 anos, estaremos em 6º lugar entre os maiores países de idosos do mundo. Então, a população de idosos, ela está envelhecendo muito rápido. E isso tudo que a gente pode ver, que é um segmento da terceira idade, a gente vê que esse segmento, ele está crescendo. Por isso que a Bíblia fala que o detentor de conhecimento é ele. Você pode ver que a pessoa idosa, ela está em todas as áreas. Ela trabalha, ela tem garra, ela tem força, ela avança. Eu, por exemplo, estava lá em São Paulo e eu estava falando que em 2016 eu fui para as Olimpíadas, era o casamento do meu filho. Eu estava nas Olimpíadas, o casamento dele era em setembro, e eu estava na Paralimpíada. Quem trabalhou nas Olimpíadas, trabalha na Paralimpíada. Por que não?
Entendeu? Então eu participei das duas e isso para mim foi muito gratificante. Foi aonde eu falei muito do amor de Cristo, aonde a presença, você chega a presença do Espírito também, porque você cuida de pessoas, você conhece pessoas diferenciadas e essas pessoas precisavam do cuidado. Não era só o atleta, mas tinha gente de fora. Tinha um menino argentino que ele só via conversando comigo. E aí eu orientava ele conversar, ele falou, como é bom conversar com a senhora, como eu estou aprendendo, eu vou levar isso. Então, até hoje, a gente tem contato. Então, você vê a necessidade do número de idosos. Independente, ele tem um segmento de crescimento. Ele vai para tudo quanto é lado, ele anda, ele tem força. Por que o Mundial fica cheio de idosos? As pessoas não entendem. Porque eles têm garra, eles têm o dinheiro deles, eles fazem as compras, eles resolvem as coisas, saem para tudo quanto é lugar. E é importante essa saída, esse segmento, de dar segmento à vida. Não é ficar prostrado em casa, sentado numa cadeira de balanço, que isso acabou, esperando a morte chegar. Não é assim, tem que sair. A igreja, ela é o maior número. A igreja é tão importante, gente. O cuidado que a igreja, a capelania na minha igreja, o cuidado com os idosos da igreja, são os que mais estão na capelania trabalhando. Mas quem é esse detentor de conhecimento? A igreja, ela tem que tratar os idosos, porque não tem pessoa mais fiel do que o idoso. Ele é de uma fidelidade, seja em dízimo, em oferta, em tudo que chamar ele para fazer, ele está pronto. Ele nunca diz não. Ele tem uma garra, uma força, uma determinação. Isso é a capelania. Nossa, gente, que legal. Você falou uma coisa que eu lembrei agora. Meu pai teve um probleminha, e aí o médico virou e falou assim, não dá para ele levantar e sentar. Levanta da cama, senta no sofá, sai do sofá, deita na cama. Aí ele falou assim, falta de movimento vai paralisando os órgãos. E aí você para pensar exatamente isso, assim, eles têm que estar em atividade, a gente tem que favorecer isso, né? O tema é maravilhoso, mas aí eu vou ter que pelo menos fazer uma ou outra pergunta do que a gente pensou, porque o tema é ótimo. A gente tem vivenciado algumas datas importantes, e aí agora no dia 1º de outubro nós comemoramos o Dia Internacional da Pessoa Idosa e também o Dia Nacional do Idoso. Se tornou importante essas datas para que a gente possa refletir de maneira diferenciada na sociedade, porque a gente em julho, se não me engano, também vivenciou a data da violência contra o idoso. Né? Então, qual a importância dessas criações, né, de datas para que não só a igreja, né, enquanto igreja, mas enquanto sociedade tenha essa amplitude de conhecimento? Interessante que, se você olhar de uma maneira muito mais real para a realidade que nós estamos vivendo hoje, o idoso, em relação à violência contra os idosos, essa violência, ela acontece dentro de casa. A estatística, ela vem dos filhos, não é de fora. Então, essa política em relação ao cuidado do idoso e ter as leis que amparam ele é de suma importância. Por isso que a capelania, ela traz segmento, essa importância das pessoas olharem com olhar não crítico, mas com olhar de amor e de cuidado. Claro que o idoso, ele é debilitado em cada uma, nem tudo ele faz como antes. Ah, a senhora está muito mole, você está isso, pai, você tem... Não, não é assim. Então, há uma mudança de cada um. Então, a lei, ela veio para estabilizar a vida do idoso no nosso país. Então, ela veio trazer um amparo jurídico ao idoso, porque eles estavam sendo maltratados realmente. E pela estatística que nós temos do IBGE, o maior número de maus trato é pelos filhos.
Isso é muito triste, né? Porque assim, no final a gente tem os maus tratos, e hoje, quando a gente já faz os estudos, a gente percebe que a maioria das famílias, elas são geridas, elas são mantidas, né, através do salário do idoso. O que fica faltando muito para um bom tratamento, para um bom cuidado de alimentação com essas pessoas. Você me falou também, agora eu me lembrei, quando você falou dessa... Eu também não tinha notado, né? Esse crescimento que a gente vai ter na população até 2050. Um outro dado que também me chamou a atenção no momento que eu estava lendo é que nós vamos estar lá, né, mais do que o dobro do que nós estamos hoje. Ou seja, eu vou estar mais do que o dobro daqui a 25 anos. É um crescimento muito grande. Porém, vai representar bem menos o quantitativo do que a quantidade de crianças até 9 anos. Que é o que faz essa transferência da sociedade para, né, estabelecer o idoso. Então, a nossa correia, né, dentada ali de continuidade, ela vem por esse crescimento da criança, o envelhecimento, né, pelo idoso, e aí você vai fazendo essa roda girar. Então, a gente, quando chegar daqui a 25 anos, vamos ter o dobro dos idosos de hoje, porém, vamos estar muito abaixo. A quantidade de crianças até 9 anos vai estar relativamente muito pequena para a sustentação da cultura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, muita prestação assim, de percepção disso. E aí, assim, o tempo passa muito rápido quando o assunto é muito envolvente. E eu não quero deixar de te dizer coisas maravilhosas que estão sendo ditas aqui. Eu não tenho direito ao nome, tá? Mas eu acho que é Marteira. Ela colocou: Bel, querida, não podia deixar de vir para ouvir tua sabedoria pelo Espírito Santo. Maorteira, eu não tenho o nome, né? O pastor Geberson colocou: verdade, tivemos que nos lembrar de pandemia, foi muito difícil, principalmente para os nossos idosos, e tudo isso foi um aprendizado. E a pastora Janaína colocou para a gente: o ser humano tem que estar em constante movimento para envelhecer com saúde, e não podemos nunca parar. Então, assim, é bem interessante, porque assim, a gente realmente precisa disso. E aí, eu te faço a pergunta, né? A gente já falou dessa importância da igreja, né? Mas o objetivo claro da capelania aos idosos, como é que a gente poderia dar uma visão ampla, né? mais específica da capelania aos idosos, né? Do seu objetivo dentro dessas igrejas? Olha só, deixa eu só passar aqui para você e eu vou dizer uma coisa aqui para você porque é tão relevante esse projeto, né, de capelania aos idosos. Em João 21, 18, o Senhor fala com o apóstolo Pedro, e ele diz assim, 21, 18. Em verdade te digo, que quanto era mais moço, tu finges ti mesmo e andava por onde queria. Quando, porém, fores velho, estenderás mão a outro, outros te estenderá a mão e te cingirá e te levantará por onde não queres. Ou seja, aqui está fazendo uma referência à pessoa nova. E o próprio Jesus estava falando a Pedro: quando se tornar velho, vão estender a mão para ele, vão ajudá-la. E diz aqui, Jesus está falando que envelhecer é um processo em que cada um chegará, independente de pessoas, mas cada um vai chegar a esse processo. E então, a importância de você, jovem, estender a mão, porque automaticamente alguém vai estender a mão para você. Né? Então, é a Bíblia que fala. Então, é necessário sempre estender a mão, porque alguém vai ter... Às vezes a gente jovem, né? Não precisa, como você mesmo declarou, para que tantos idosos dentro do mercado? É isso. Então, era mais jovem, hoje você está tendo uma ótica totalmente diferente.
É isso que é importante as pessoas verem. O idoso, ele tem o conhecimento, ele tem a sabedoria, ele é determinado, ele sai, ele come, ele brinca, ele ri, ele passeia. É divertimento. E a capelania, esse segmento, é ao respeito que nós trazemos a essa vida. Não, nem todos estão aptos. Muitos estão no leito do lar ou do hospital. E a necessidade nós eu encontro. E a própria lei, o Estatuto do Idoso, fala sobre isso, que o cuidado com ele, de tratar, de dar assistência, de ouvir. Quando você chega na casa de uma pessoa para visitar, quando você chega no hospital, o que você fala para o idoso? Como está seu coração hoje? É o sentimento que você quer saber do idoso. Você não quer saber se ele está bem, de saúde. Não, é o sentimento. Como está ele por dentro? Como estão as suas emoções? É importante a gente perguntar como está o seu coração hoje. Porque a cada dia há uma evolução. A dor, a tristeza. E Deus me colocou de uma maneira assim, eu trabalho com, olha, o número de idosos que faz capelania é impressionante na instituição que eu trabalho, que é a Igreja Internacional da Graça. Nós tivemos um congresso agora, em sábado, foi assim uma coisa linda. E eu tinha os alunos de 2014, estavam todos lá. Isso é muito importante. E todos viçosos, alegres, idosos e trabalhando com vigor. Então você vê que a capelania, ela veio para trazer isso e abrir esse leque. E o próprio idoso, ele se interessa em São Gonçalo, eu tenho turmas, eles se interessam em conhecer e estudar. E eles falam, eu estou melhor dentro da minha casa para o meu neto, para o meu filho. Eu já não faço mais isso não, professora Isabel. Eu já não reclamo mais. Eu não brigo mais, eu estou aprendendo. Então você vê a importância da capelania, do ensinamento, através das leis e através da palavra ao idoso. E eles, hoje, esse segmento de estudo está crescendo. Não é só na capelania, nas universidades, na escola pública, escola particular, eles estão querendo adquirir conhecimento. É interessante, né? É o que você está falando, a pastora Janaína colocou, a solidão mata, não deixa eles sozinhos. Exatamente isso, colocar, inserir, continuar deixando eles dentro, né? Muitas vezes se isola. Essa vivência, né, que Deus está me dando, essa oportunidade de viver com meu pai, principalmente nessa questão do acompanhamento dele, às vezes eu vou não, às vezes não, eu sempre vou na consulta, e aí eu entro, e aí o meu filho também vai, né? Dependendo do lugar, tem que levar ele. Aí os médicos sempre olham para o meu pai, na maioria, conversa com ele. Só que, sim, é claro que ele, às vezes, perde um pouco da noção do que ele está falando, né? E aí, às vezes, ele olha para mim naquela visão de, tipo assim, me salva, né? Então, tem os testes, né? Principalmente a geriatria paz, e aí faz as perguntas, tipo assim, que dia que nós estamos? Né? Que ano? Como é que é o nome da sua esposa? Que é o nome da... Aí, às vezes, o ano, ele se perdeu, aí ele olhou para mim assim, Aí eu, ai, pai, eu não posso responder, pai. Aí ela, não pede cola para ela, não. E você sente que quanto mais você vai dando essa segurança, né? Eles vão se abrindo. Aí daqui a pouco ele está falando de história, ele está contando uma história. E aí é muito interessante que o meu filho chamou a atenção assim, nossa, mãe, a gente vai para o hospital com o vovô, mas como é divertido, a gente se diverte. Fica as pessoas, às vezes, olhando, eles são doidos, né? Porque a gente está ali numa fila para ser atendido, mas a gente está rindo, está brincando, está fazendo graça. E aí ele não sente, né, o peso daquela situação, né? Ele fica ali, quando ele volta, e aí, gostou do passeio? A gente andou, viu fulano, viu Beltrano? A gente vai contando as historinhas ali e ele vai vivendo aquilo. Então, é muito importante, é isso que você diz, da gente poder levá-los também para fora, para caminhar, né? E perceber as evoluções. Né? Hoje, eu estou tratando meu pai ali no fundão, e assim, antes a gente entrava de cadeira de rodas. Hoje ele já está andando. Então a gente falou isso para ele, pai, olha que o senhor andava aqui de cadeira de roda, olha como é que você está andando, olha que legal. E aí vai percebendo as coisas, né?
Então é muito importante, gente, a gente dar o amor, dar espaço, deixar falar. Como ela falou, eles mesmos percebem que já devem. Ah, mas eu já estou chato. Ah, não, mas vou fazer isso, eu vou mudando, vou tirando alguns arranhos, né, que acabam acontecendo. A Má Orteira colocou aqui, ó, eu sou a Regininha, vizinha da família da Bel, sua mão arteira. Pronto. Ah, é a Regina, minha amiga. A pastora Tereza também está aqui com a gente e colocou, bom dia, amadas. Consegui entrar agora, não importa. O que importa é estar com a gente, graças a Deus. Deixa eu ver outra pergunta. Interessante, deixa eu te contar, porque você falou da Regininha, eu tenho uma experiência da família dela. É uma experiência bonita, e eu sempre conto isso. Uma das parente dela, e ela admirava o dia que eu saía para a igreja aos domingos. Ela sentava no portão, fumava um cigarrinho, era uma senhora, e ela ficava fumando. Um dia ela bateu lá na minha porta e falou, Bel, por que você não foi para a igreja ontem? Eu queria ver a roupa que você ia para a igreja, você não foi. Mas eu achei aquilo tão bonito, o carinho dela de prestar atenção, de eu ir para a igreja e querer saber por que eu não fui. O que ela... Não era roupa que era interessante, ela sabia quem estava comigo. Então, eu achei lindo, sabe? E ali eu pude conversar com ela. E ela falou assim, olha, Bel, eu gosto muito, muito, muito mesmo de ver você para a igreja. Você vai bonita, você me transmite uma paz, uma alegria, você não deixa... Ela sentava no portão, adorava fumar um cigarro. E aí ela ficava ali, eu sempre dando atenção a ela e vendo. Então, como é importante você ter uma ótica diferente quando alguém está te observando. Ela tinha o prazer de ver, e aí ela te queria brigar. Eu não vi tua roupa, você não saiu, não pude ver tua roupa. Então ela jogava de um lado, mas eu entendia. É isso que a gente tem que fazer, entender a pessoa idosa. Ela quer alguma coisa, ela quer que você fale. E ela tinha meio, e quando eu cheguei perto e falei, ali ela se abriu. Então, isso é muito bom, sabe? Hoje ela não está mais entre nós, mas é uma coisa para mim muito importante, porque te leva. Então, é o que você, por exemplo, você está falando aí de seu pai. Antes ele entrava de cadeira de roda. Você está vendo o cuidado que você está tendo com ele? Aqui diz assim, o cuidado é a condição fundamental na humanidade, estar presente no momento da vida. Esse é o cuidado, é estar presente no momento da vida. Então, estar presente com o idoso, estar presente com pessoas, é naquele momento. Então, não podemos perder as oportunidades que é colocado diante de nós. Querendo ou não, Laine, com o passar dos anos, dos dias, dos meses, com o passar da idade... Claro, a gente sabe, a pessoa vai ficar enferma, mas isso são oportunidades que Deus está lhe concedendo de estar ao lado dos dois juntos. Você sabe o que é isso? Quantas vezes você vivia na correria e não dava tempo de ir lá? Agora você está 24 horas com eles, cuidando, amando, dando mais amor, e eles se sentindo felizes, e ambos estão felizes. Não tem ninguém que vai estar minha filha, ela está cuidando de mim. Então, isso é muito importante. Ainda que doa, ainda que a gente sofra, mas a velhice é isso, é uma realidade. E a gente vivencia. E você vai estar vivendo. Entendeu? Então, cuida, dá amor. Isso aí vai reverberar na sua vida amanhã. Você vê o seu filho, a correria, trabalho, vai para um lado, vai o outro está fora do Brasil, vem, mãe, como é que está meu avô, minha avó, tudo. Aquela preocupação, mas você como filha está aí, está cuidando, está amando, não deixa um minuto sem estar com eles. Vou dizer uma coisa para você. Quantas vezes eu fiquei sem ir à igreja? Várias vezes. Por quê? Eu tenho a minha irmã que é pastora. Então eu dava a preferência a ela de ir com o marido pastor e eu ficava em casa para cuidar da minha mãe. Tem coisas que você tem que saber dividir. Eu tinha minha irmã para dividir comigo. Então eu dividia com
Eu falei, não. E aí eu só pedi uma coisa a ela. Você pode fazer tudo o ano todo, mas o dia do retiro eu quero passar os 4 dias no sítio. Ela não tem problema, irmã. Fica os 4 dias que eu fico com a mamãe. Então, a importância, e mamãe tinha quem ajudasse a gente, que a gente tinha sempre uma pessoa conosco. Então, é importante você compreender que mesmo que na enfermidade, na doença, ela está sendo cuidada, ele está sendo cuidado, você está amando. Então, muita coisa você deixou de lado de fazer. Teus trabalhos, não dá mais tempo. As lives, quantas lives você já cancelou, né? Por causa dessa situação. Mas isso tudo é compreensível. É saber que isto está amenizando a tua dor, o teu sofrimento. Você ia sofrer muito mais se você não tivesse ao lado deles. Mas você... E é engraçado, porque assim, às vezes a gente quer... Eu sempre falei, quero ajudar os meus pais, mas eu sempre via de um lado. Né? O ajudar de você estar com a condição financeira para isso. E hoje eu vejo que Deus me fez entender que o ajudar é estar do lado, é estar ali, é dar essa segurança de olhar e falar, saber que eu posso dar a resposta, saber que eu posso dar a mão, né? Isso é bem interessante. E assim, quero dar um oi para a Alba. A Alba está aqui com a gente. A Alba é da nossa igreja. Um beijo, Alba. A Alba colocou, né, querida. E o Richa colocou, a professora Isabel é referência no meu aprendizado espiritual e exemplo de cidadã junto com o meu amigo Carlos. É muito legal ver isso de vocês. A pastora Tereza colocou, a sua irmã, foram 18 anos cuidando da mamãe na sua velhice. Foram momentos muito importantes para nós, né? Isso é muito grande, assim, a gente saber que a gente fez o máximo, o melhor que a gente tinha para fazer, né? E aí, Isabel, a palavra de Deus, né, oferece uma visão muito clara da gente falar sobre o respeito da velhice, que é envelhecer é uma bênção. E é exatamente um presente, né? Muitas vezes as pessoas falam, mas tá velho. Graças a Deus, Deus deu uma bênção para essa pessoa chegar até lá. Quantos morrem cedo, não envelhecem, né? E aí, como podemos viver essa bênção ou proporcionar uma forma melhor, né? Com toda essa tua experiência dentro de capelania, dentro, né, com a sua mãe, como a gente pode, de maneira mais leve, sutil, coisas pequenas, como você acabou de falar, a gente pode reacender, que vai dar para a gente um viver melhor, tanto da nossa velhice, nós nos prepararmos para ela, quanto nós vivemos com aqueles que já estão ao nosso redor. Não rejeite no tempo da velhice e não me desampare se for acabando as minhas forças. E aí diz, a velhice é uma caixa de surpresa. Vencemos batalha da vida, o bom combate e contabilizamos muitas vitórias, mas o aprendizado nunca termina. A velhice não é um ponto de partida nem de chegada, e sim uma passagem. Outro aspecto da jornada da vida, onde as cores que antes não destacavam, agora reluz mais, pois valorize o valorizável. E aí eu conto para você essa importância da presença do capelão, a missão dele, a essência dele de levar o conforto espiritual ao paciente idoso, a levar a toda a equipe a essa assistência de ouvir, de escutar, de se colocar no lugar de outro, de olhar nos olhos com empatia e amor. Quando você fala com o idoso, quando você visita a pessoa idosa, você tem que esperar ele falar, ele dizer alguma coisa, a necessidade dele. E às vezes a gente chega querendo falar demais, e não é isso. Pare e ouça a voz dele, ouça o respirar, a respiração do idoso, ouça. E ele vai te ver, ele vai te olhar, ele vai te observar e vai falar assim, você é diferente. O que você tem?
Então é isso que você precisa. Quando você chega perto da pessoa idosa, você tem que deixar ela falar. Nossa. Não é chegar falando muito. É o tempo dela, é o que ela quer falar, né? Senão... Valorize o invalorizável. A gente tem que valorizar o tempo todo. Meu Deus do céu. Gente, é muito assim, é muito aprendizado, porque... E aí a gente volta naquela questão, né, assim, quando a gente fala de Levítico, quando Moisés mostra, ele fala coisas tão simples, tão óbvias, que a gente às vezes esquece. O que a Isabel está dizendo é uma coisa óbvia, né? Deixa o outro falar, mas a gente esquece, porque a gente está muito mais atento a falar, a querer deixar o nosso ser extravasar do que parar e falar assim, ouvir. A pastora Janaína, acho que colocou ali, né, a solidão. Quantas vezes a gente está no meio de tanta gente e está se sentindo só? Porque todo mundo está falando e ninguém está se ouvindo, e muito menos a gente. Então, acho que é tão importante que a Isabel está falando, chamando a atenção, de coisas tão simples, mas que a gente não atenta. Sabe, eu tenho feito assim, um exercício muito grande com Deus, que eu falo, Senhor, me ajuda. Porque assim, me ajuda a perceber detalhes, sabe? Me ajuda a acalmar o meu coração para que eu possa fazer o que é para ser feito, né? E é o que você falou, é uma oportunidade de eu viver, de eu conhecer, de eu perceber. Isso é tão bom, né? Isso é tão bom que a gente vai olhar para trás e falar assim, eu sei que ele vai estar na glória. Eu sei que ele vai estar com meu pai vai estar com Deus, né? Mas hoje eu sei que eu faço, sabe? Hoje eu não vou chorar no túmulo pelo que eu não fiz. Eu vou sentir saudade, mas eu fiz. E Deus está me dando essa oportunidade. Então, muitas vezes a gente carrega um fardo com raiva. Eu agradeço a Deus, porque assim, Senhor, está me ensinando a viver. O que Deus está lhe dando, Laine, é discernimento. Ele está fazendo você discernir sobre essa situação. Esse momento das lágrimas, do choro, isso é importante. Não se sinta menos... Não, chora, faz bem. Alimenta teu espírito e a tua alma. É a dor, é a verdade que você está transparecendo. Mas o passar dos anos, aí muitos dizem, vai morrer amanhã, vai morrer. Não! É o tempo de Deus. Você não sabe quanto vai ser. Quando o médico nos chamou, lá no hospital da ilha, no hospital da aeronáutica, falou, a enfermidade da sua mãe é um AVC degenerativo. Ela vai diminuindo, vai regredindo. Aí, no nosso entendimento da força, em 2004, não, mamãe acabou, mamãe vai falar, era fisioterapia, tudo. E a coisa foi mudando, nós fomos aprendendo a viver com a situação. Era tempo de nós nos tornarmos pessoas melhores. Saber ouvir a necessidade do outro, o olhar dela, a fala que ela ainda tinha, prestar atenção, e isso tudo foi de suma importância para nossas vidas. Então, o que você está passando nesse momento, valoriza. Valoriza porque você tem eles com você. Você tem eles. Não pense que vai ser agora, vai partir, vai acontecer isso. Não, é o tempo de Deus. É um tempo de aperfeiçoamento, de aprendizado, de amar mais, de estar ao lado. Que se ele estivesse bom, tu ia poucas vezes lá. Sim ou não? É verdade. Entendeu? Ia botar em ordem, prioridade aos nossos. E você já ia agir na sua vida, ia viajar, fazer, eles estariam lá. Mas chegou o tempo de Deus te dar esse conhecimento, te aperfeiçoando, te dando oportunidades que você há muitos anos não tinha, e de ouvir, acima de tudo, a sua mãe. Né? Além do pai, você está ouvindo sua mãe. E quantas experiências boas ela não tem passado? Que você não tinha esse olhar.
né? O olhar agora é outro. Então, isso é a dimensão do cuidado que a gente tem que ter com o idoso. É a dimensão do amor, de ouvir o coração deles, sentir a dor que eles estão sentindo e amar o tempo todo. Então, quantas vezes é necessário você engolir o choro, estar do lado deles, dando força a eles para que eles vençam. Porque eles não querem te ver triste, nem você, nem os netos. Não, a gente só ri. Quando tá junto, a gente só ri. Isso mesmo. A gente só brinca. Que às vezes eles falam assim, você não tem problema, não? Não. Só tem solução. Bom, deixa eu passar aqui que a Alba colocou pra gente. Eu sou filha de pais idosos. Quando eu nasci, mami já tinha uma idade bem avançada. Cuidei de minha mãe até ir para a glória com 83 e papai viveu até 97. Primeiro, gente, que lindo. Foi papai, eu tinha 17 anos, depois de 13 anos, né? Nossa, é muito forte, né, Alba? É muita coisa. A Janaína colocou, a pastora, aproveite cada momento, pois passa, né? Que pena, para mim está... a mãe arteira, né? Falou que para ela tá travando. Aqui não tá, não. Alba colocou, foi a mamãe, mas o Senhor me deu força para eu prosseguir, graças a Deus. Né? Isso é muito legal. Assim, é demais, né? O tema é muito lindo, mas eu queria que você falasse também o seguinte, ser capaz de olhar para trás e aceitar o curso da vida, as decisões tomadas, a vida tal como ela foi vivida, é muito importante. Muitas vezes a gente olha para trás e a gente vê, às vezes, idosos se culpando hoje, deixando de viver o momento de hoje, porque se martiriza em função das decisões passadas. Como é que a gente pode ajudá-los nesse momento? Porque, assim, o que passou, aconteceu. Né? A gente tem que olhar hoje para frente e tentar acertar cada vez mais, de hoje para frente. Mas o para trás já aconteceu. E às vezes eu já me deparei, até dentro do hospital, sabe, conversando com idosos que estão assim, sofridos pelas escolhas. Como a gente pode ajudar nesse momento deles? É o momento de resignificar o que aquela pessoa viveu. Porque ela tem que lembrar, preste atenção, é necessário você lembrar o teu passado para você ressignificar isso e trazer para os dias de hoje. Então, a importância do capelão é ajudar o idoso a resignificar, independente do que ele fez, do que aconteceu com ele resignificar isso e trazer para viver uma vida melhor hoje. Trazer uma esperança para ele, mostrar para ele que ele é melhor do que ele pensa, muito melhor do que ele possa imaginar. Então, é essa importância da presença de um capelão ao lado do idoso, para que ajude ele a ressignificar esse passado, essa dor, o que ele achou. Não, ele tem que tirar isso. E você só consegue fazendo isso, o capelão, trazendo uma visão holística para ele, que ele retroceda ao passado, mas lembre quem ele é hoje. Mostrar para ele que ele é melhor, que o que está nele é melhor. E ele tem que vivenciar esse momento dele agora. Isso é muito importante, a gente falar sobre isso. Há poucos dias, eu fiz uma live com uma psicóloga. E nós estávamos falando sobre um tema muito pertinente, que foi setembro, né? E nesse momento que a gente estava falando, ela falou, professora Isabel, eu como psicóloga, eu tenho visto muitas situações, mas saber ressignificar isso é mostrar para ele, para aquele paciente, mostrar para aquela pessoa que aquilo que ela fez não pode condenar ela hoje. Não pode. Ela tem que ressignificar, ela tem que tirar isso, e essa é a função do capelão. Simplesmente ajudar, dizer que sempre essa pessoa ela tem o melhor para dar, porque ela é melhor do que ela possa imaginar, e ela é boa. E você tira, o que você já fez de bom? Me mostra uma realidade. Desse bom, a gente derrama um caldo para ela e mostra para ela a bondade dela.
Então ela deixa aquele passado não deixar trazer mais tristeza, mas trazer uma resignificação de que ela se tornou uma pessoa melhor. Oh, glória, nossa, gente. Oh, meu Deus. Gente, estamos chegando ao fim, que na verdade é o nosso horário. Já. Meu Deus. A gente tem que voltar sempre, Isabel, porque é muita informação, é muito conhecimento e é muita reflexão, né? Tanto das pessoas que estão participando com a gente, né? A minha, é muito maravilhoso. O que eu vou pedir para você? Fazer o fechamento para a gente encerrar. Como é que você vai fazendo aí os seus pontos relevantes para a gente? Olha só, quero dizer para vocês que a importância da visita. É importante visitar. E quando a gente olha sobre essa importância da visita, a gente vai ver que Deus, ele foi ao Jardim do Éden visitar um casal. Ali começou o ministério da visita. E depois nós vemos Jesus visitando a casa de um homem. Ó, desce, que eu vou hoje visitar você na sua casa. Deus Deus e Jesus mostrou no seu ministério terreno a importância da visita. Não abandone, não deixe de visitar, seja criança, adulto, idoso, a sua igreja, o seu trabalho, seus amigos. Visite, esteja com pessoas, ande com pessoas, ame pessoas, tenha prazer. Tem pessoas, claro, que andam de carro para cima e para baixo. Quantas vezes eu andei de carro, mas é muito bom entrar num ônibus e olhar para pessoas. É muito bom entrar num BRT, num trem, entrar e olhar para pessoas e ver pessoas desesperadas. A gente só vai ter oportunidades assim. Não adianta ficar dentro de um casulo, mas eu tenho que sair para visitar, eu tenho que sair para ir a algum lugar. Então, se tem uma porta aberta, saia e visite. Procure pessoas, esteja com pessoas, ajude pessoas e você vai se tornar uma pessoa melhor. Mas não abandone. Se você está dentro do seu segmento evangélico, procure aquelas pessoas do segmento, seja uma pessoa melhor. Eu lembro que eu trouxe uma reflexão lá em São Paulo, eu deixei um pouco os pastores brigando comigo, mas eu já fiz que eles morreram, depois no final eles entenderam. Mas por quê? Às vezes a gente tem que sair da nossa prepotência, da nossa posição e descer. Quando a gente desce, a gente vê que estamos na dependência do Espírito Santo. Então é assim que todo mundo tem que fazer. Então, não deixe de visitar. Tinha um pastor que ele trouxe até um depoimento, que ele falou, professora, eu fui num velório de uma pessoa católica. Quando eu cheguei dentro da capela, todo mundo me olhou. E eu falei, eles vão para onde? Aí eles foram para a capela da igreja católica. E ele acompanhou. E todo mundo olhando para ele. E no final, quando ele entrou dentro da igreja, da capela da igreja católica, aí o padre perguntou, mas eu conheço o senhor não é pastor? Aí ele falou, poxa, é um prazer ter o senhor aqui. Ele disse que aquilo ali mudou a vida dele. Aquelas pessoas que estavam na igreja católica, no domingo, estavam dentro da igreja dele, admirando a atitude dele. Então, visitar pessoas é de suma importância. Estar no sepultamento é de suma importância. Ali você vai ver pessoas. Ah, vou visitar morto. Não é visitar morto, não vai para o cemitério. Tem pessoas precisando de ajuda. Caminha ali dentro. Ande, dá assistência. Ah, isso não é para mim não, Isabel. Aonde Deus me enviar, eu vou. Se Ele está comigo, Ele vai me direcionar. Então, a importância é essa, da gente visitar pessoas, seja onde for. Então, você está sentada num lugar e, de repente, chega uma pessoa e fala assim, a senhora é bem diferente, né? A senhora olha para todo mundo, a senhora presta atenção em tudo, a senhora olha para a gente, mas a senhora é bem diferente. Por que a senhora olha tanto para todo mundo? Eu falei, porque as pessoas são muito bonitas, todo mundo é muito bonito. Aí ele olhou assim para mim, isso dentro do metrô. Quem é bonita? Eu falei, todo mundo, você também é muito bonito. Aí ele começou a chorar, Oh, meu Deus. entendeu?
São oportunidades que Deus nos dá. Então, é de suma importância a gente visitar. A visita, literalmente, não é num asilo, não é, num centro de recuperação. Não. A visita é em qualquer lugar. Jesus foi visitar. Deus visitou. Então, a visita começou na palavra, a Bíblia. Então, vamos visitar pessoas, vamos estar com pessoas, vamos amar pessoas, vamos olhar para pessoas. É isso que é importante. Ai, gente, maravilha. Ó, eu vou me despedindo. Quero agradecer a participação de todo mundo. Obrigada, Alba. Obrigada, pastora Tereza, Janaína, pastor. Obrigada a cada um de vocês que esteja aqui com a gente. Se puder, vai ficar gravado no Rios. É um momento de reflexão, né? Muita gente colocou aqui como foi importante. A Alessandra. Então, que a gente possa mandar para alguém, sabe? Espalhar, colocar. Por quê? Porque, como ela falou, a gente só tem que ir fazer o nosso papel. Porque quem faz a obra é Deus. É Ele, é o Espírito Santo que vai tocar. Mas a gente tem que estar disponível para fazer, né? E foi muito interessante, né? A pastora Janaína até colocou. A gente tem que descer para poder subir. Então, a gente desce para poder entender o que está ali naquele meio. Jesus nos ensina, né? Que quem tem que aparecer é Ele. A gente só tem que ir, né? E é Ele que É se colocar, se posicionar, é se colocar. A gente precisa fazer. E uma coisa que eu vou dizer, eu dou aula para jovens também, e é muito importante você saber entender a atitude de um jovem. Às vezes um jovem, ele é áspero com você, mas você tem que entender. Não haja com aspereza com esse jovem. Não revide, mas mostre para ele que ele pode ser melhor. E eu passei uma situação dessa, e diante de uma classe, e eu falei, não quero que fale nada. Porque precisa a pessoa olhar com o outro olhar, porque você não pode criar atrito. Então, esse é um cuidado. Olhar, ver a atitude e reverberar em você uma mudança para que essas pessoas se sintam melhor ao teu lado. E é isso. Até porque, né, Isabel, a palavra de Deus nos ensina, é só pelo amor que a gente vence. Só pelo amor. Bom, gente, um beijo para todas vocês, um beijo, Isabel, mais uma vez, muito obrigada, mas eu gostaria que você orasse para nós desencerrarmos. Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos ser gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está nos concedendo na manhã desse dia. Obrigado pela vida da Laine, obrigado porque tu tem conduzido ela com maestria em cada live que ela tem realizado. Obrigado, Senhor, porque há momento de dores, há momento de sofridão, mas a sua filha não está só. A sua presença é constante com ela. Abençoa a cada um que vai ouvir ainda, que estão ouvindo essa live, e que essas pessoas possam se tornar melhor do que elas são, que elas possam ver que a presença de Cristo na vida de cada um vai fazer a diferença nessa terra. Senhor, abençoa, ensina a cada um nesse dia a ser melhor do que eles possam imaginar. Obrigado por esse momento, meu Pai. Obrigado por nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ó, beijo para todas vocês. Beijo, Isabel. Beijo para todos. Obrigada, obrigada. Até o próximo sábado. Tchau. Tchau, querida. Tchau, tchau.